Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui nessa tarde de conferência. Estamos dando início a ela agora e nós estenderemos até amanhã no final do culto. E você é muito bem-vindo. A unção, você vai perceber, ela vai aumentar e vai crescer ao longo dessa conferência, amém? Você está tendo a oportunidade de pegar desde o início dela, você é o que mais vai receber em nome de Jesus. Você não está aqui por acaso, o Senhor é que te trouxe, amém? Será que você pode dizer isso para a pessoa que está lá? Você não está aqui por acaso. O próprio Espírito Santo é que trouxe você aqui, amém? Para que você possa receber tudo aquilo que Ele preparou para você nesse final de semana. O Senhor preparou grandes coisas para você nesse final de semana. E você está aqui e vai receber tudo que Ele preparou para você. Nesses dias nós estávamos orando exatamente a respeito disso, para que você pudesse receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesse final de semana. Eu creio que o Senhor preparou algo para nós nesse final de semana. E eu creio que você vai receber tudo aquilo que Ele preparou, amém? Tudo aquilo que Ele preparou, você vai receber renovo, você vai receber revelação, você vai receber a palavra que vai aquecer o seu coração, e você vai receber um milagre. Talvez aquilo que você mais precisa, aquilo que você mais espera, pode ser liberado nesse final de semana sobre a tua vida. Talvez aquilo que você mais tem almejado, num momento como esse, pode ser liberado sobre você, amém? Eu tenho certeza, milagres vão acontecer, serão liberados sobre nós nesse final de semana. Vão ser liberados sobre a sua casa nesse final de semana. Eu creio que algo espiritual acontecerá no seu coração nesse final de semana, amém? Bom, eu quero compartilhar com você. Nós estamos compartilhando, nós estamos encerrando, na verdade, uma série de mensagens nessa conferência. Estamos encerrando uma série de mensagens que eu tenho intitulado como Famílias Debaixo do Favor. Nós vamos encerrar essa série nesse final de semana, nessa conferência. E o Senhor já falou muito ao nosso coração nesses dias, mas eu creio que foi só o começo. Muito mais Ele vai falar ao seu coração ao longo dessas horas, desse final de semana aqui, amém? Fala para o seu vizinho, abra o seu coração. Abra o seu coração para que você receba tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, verso 10. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Você sabe, a palavra de Deus, ela é espiritual. E o Senhor, Ele tem os meios de falar conosco através dela. Eu creio, se você abrir o seu coração, você vai perceber, porque o Senhor te ama, você vai perceber Ele falando ao seu coração nessa tarde. Gálatas, capítulo 6, projeta para mim, verso 10, está escrito assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Diga, família da fé. Vamos ler juntos esse texto aqui no telão? Você pode me acompanhar? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você nessa tarde, nesse final de semana, nessa conferência. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e pedimos ao Senhor, fala conosco de uma forma pessoal e particular. Sabemos que o Senhor nos vê, e portanto sabemos que o Senhor pode falar conosco de uma forma tão especial assim.
Espírito Santo, nós pedimos, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras, e que no meio das palavras humanas haja a palavra do Senhor. Fala conosco agora, nós te pedimos em nome de Jesus. Diga sim, nessa tarde eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Diga, eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém, irmãos? Quero compartilhar com você essa mensagem que eu estou intitulando como A Grande Família. Você sabe, a grande família não é aquela que passa naquela emissora de televisão. A grande família é a igreja. Você sabe, por um lado nós estamos orando nesses dias pela nossa família natural. Esses dias nós estamos orando e ministrando sobre nossa família natural. Mas aqui a Bíblia está dizendo que existe uma outra família, a grande família. Por um lado, a nossa família natural é como se fosse uma parte dessa grande família. Fosse a pequena, uma parte dessa, fosse a família pequena. Mas a Bíblia diz que existe uma grande família. E é isso que eu quero compartilhar com você nesses minutos que eu tenho aqui. Quero falar para você sobre a grande família, sobre essa família da fé. Veja, a maioria aqui de nós, grande parte de nós, vem de famílias que tiveram a sua estrutura prejudicada. Grande parte dos irmãos vem de famílias deficientes, vem de famílias desestruturadas. Mas você sabe, o Senhor te ama tanto que Ele preparou uma outra oportunidade de família para você. O Senhor, Ele te ama tanto que Ele, ao perceber que esse mundo jaz no maligno e que o pecado vinha trazendo tanta morte às famílias, Ele enviou o seu Filho para formar uma grande família da fé. Você sabe, a família é extremamente importante. O Senhor sabe que é importante. O Senhor sonhou com isso. Na verdade, olha aqui para mim, o fato do Senhor ter nos criado é porque Ele sonhou em ter uma grande família. Veja, o Senhor já era Deus, completamente Deus na eternidade, completamente suprido, completamente o Senhor de tudo, mas Ele resolveu fazer o homem. Qual o propósito? O propósito de ter uma grande família. Porque, irmãos, não há nada que traz mais alegria, uma alegria simples, singela, que não custa muito do que uma família. Fico olhando para os meus filhos, tem hora que em casa que eu fico rindo sozinho. Fico rindo sozinho, só pelo fato de ver algumas coisas acontecendo, de vê-los fazendo algumas coisas, deles interagirem comigo, eu fico sorrindo. Eu fico alegre, eu fico rindo. Eu, às vezes, até algumas coisas eu tenho que ficar rindo disfarçadamente para eles não acharem que eu estou rindo da cara deles. Por quê? Porque é algo que traz alegria. O Senhor, Ele sonhou em ter uma grande família. Ele sonhou também que você pudesse ter uma outra oportunidade de família. Porque a maioria das nossas famílias naturais estão fora do padrão. Na verdade, muitas das tristezas que algumas pessoas sofreram e sofrem, vem justamente do lugar que deveria trazer mais alegria e felicidade. Vem justamente da família natural. Então o Senhor, Ele prepara uma outra oportunidade de família para mim e para você. Por quê? Porque Ele ama você. Ele prepara essa outra oportunidade de família, porque Ele deseja que você seja abençoado. Quantos dizem amém? Veja, e por que é importante você entender que como igreja nós somos família? Por que é tão importante isso? Importante você entender isso porque só assim você vai conseguir viver a vida de Deus.
Quando você tem esse entendimento que você foi chamado, você foi colocado numa família, então só aí você vai conseguir se desenvolver na fé. Quando estão me acompanhando, diga amém. Veja, e por que nós somos família? Eu quero te dar pelo menos duas razões muito fortes. A primeira delas é porque nós somos filhos do mesmo Pai. João 1, verso 12, abra lá, me diga que você encontra, diga amém. Veja, pastor, o senhor está falando que a igreja é família porque é bonito? Isso não, vou te dar razões bíblicas. Nós somos família porque somos filhos do mesmo Pai. João 1, 12 diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos aqui já receberam a Jesus? Veja, você foi feito filho de Deus. Então, todos quando receberam a Jesus, se tornaram filhos. Logo, nós somos filhos do mesmo Pai. Fala para 2 ou 3 irmãos perto de você, fala assim: nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos do mesmo Pai. Todos quando receberam a Jesus, o Senhor Jesus deu a esses que o receberam poder de serem feitos filhos de Deus. Mas não só isso, além de sermos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos do mesmo irmão mais velho. Fala assim para o seu vizinho assim: nós somos filhos do mesmo Pai e nós somos irmãos do mesmo irmão mais velho. Romanos 8, verso 29, abra lá comigo, por favor. Romanos 8, 29, nos diz que nós somos irmãos do mesmo irmão mais velho. É interessante isso aqui. Verso 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o que, irmãos? O que é primogênito? O irmão mais velho. Primogênito é uma outra expressão para o irmão mais velho, o filho mais velho. O Senhor nos predestinou para sermos o que, irmãos? Conformes o que? A imagem de seu Filho, a fim de que Jesus, o Filho, seja o primogênito entre o que, irmãos? Muitos irmãos. Fala para o seu vizinho de novo: nós somos irmãos do mesmo irmão mais velho. Agora, interessante, irmãos, olha só que interessante a respeito dessa família de Deus. Olha o propósito dessa família de Deus. O Senhor falou o seguinte: olha, aqueles que me conheceram, eu também vou predestinar eles para eles serem parecidos com o irmão mais velho deles. Interessante, porque aqui nós vemos, olha aqui, quantos aqui são irmãos mais velhos na sua casa? Você é o irmão mais velho da sua casa. Interessante, aqui você pode perceber a responsabilidade sobre o irmão mais velho. Qual que é a responsabilidade do irmão mais velho? O irmão mais velho, ele precisa ser referencial para os mais novos. Como estão entendendo? Diga amém. Olha só aqui que a Bíblia está falando. O Senhor falou: olha, vão ser conformes à imagem do primogênito. A responsabilidade do irmão mais velho é ser um padrão para os mais novos. Mas eu sei que nós vivemos num tempo onde os irmãos mais velhos não querem essa responsabilidade. Não querem assumir essa responsabilidade de serem o padrão, a imagem para os seus irmãos mais novos. Mas olha aqui para mim, quantos aqui são os irmãos mais novos da sua casa? No entanto, olha aqui para mim, existe também o fato daqueles irmãos mais novos não quererem seguir o irmão mais velho, é ou não é? Eles querem ser diferentes. Não quero ser como o meu irmão mais velho, ainda que o irmão mais velho seja correto, seja um bom padrão. Mas nós podemos dar glória a Deus, porque o nosso irmão mais velho, ele não fugiu da responsabilidade de ser igual à imagem do Pai, amém? Nós podemos seguir o nosso irmão mais velho, porque ele é a imagem e expressão do Pai, amém? Agora olha aqui para mim, é tão interessante, o Senhor então, ele não apenas deseja ter uma família, olha aqui para mim, o Senhor não deseja apenas ter uma família, deseja apenas ter muitos filhos. Qual que é o propósito de Deus, nós vemos desse texto aqui? Os propósitos do Senhor então,
é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Diga assim: o propósito de Deus, o propósito do meu Pai. Diga mais forte: propósito do meu Pai é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Veja, nesse sentido, por um lado você se tornou filho. Quantos dizem amém a respeito? Quando é que você se tornou filho? A Bíblia diz, João 1,12: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. O dia que você recebeu Jesus, você se tornou filho. Agora, algo interessante, não basta apenas ser filho, o Senhor deseja que você seja a imagem do primogênito. Quantos estão acompanhando? Diga amém. Você sabe, a palavra de Deus então nos mostra aqui que você precisa seguir as mesmas pegadas do seu irmão mais velho. As mesmas pegadas do seu irmão mais velho. Agora, sabe o que é o mais maravilhoso da vida da igreja? É que às vezes você olha para o seu irmão mais velho. Quantos aqui tem o seu irmão mais velho? Ele tem uma diferença assim grande de idade em relação a você, assim, diferença assim talvez 8 anos, 10 anos, mais de 10 anos. Quantos tem alguém aqui que tem uma diferença grande? Veja, quando eu sou assim, em relação talvez à minha irmã mais velha, a prima, é 14 anos. Então, quando você olha para o seu irmão mais velho, olha aqui para mim, você vê uma distância. Quando você olha para o seu irmão mais velho, você fala assim: nossa, está distante, como é que eu vou seguir a imagem dele? Aí o que o Senhor nos fez? Ele nos colocou numa família, onde essa família, essa grande família, ela não é perfeita, assim como a sua natural, ela não é perfeita, porque ela é feita dos mesmos elementos da sua família natural, gente. No entanto, quando Ele nos coloca nessa família da fé, Ele nos dá muitos irmãos mais velhos também. Tem o primogênito, mas Ele nos dá muitos irmãos mais velhos também. Quantos estão me acompanhando no raciocínio da palavra? E aí então, quando nós estamos inseridos nesse contexto de família, ainda que o nosso irmão primogênito esteja muito distante, você fala assim: nossa, mas como é que eu vou ser igual a Jesus? Está muito distante. Como é que eu vou andar nas pegadas dele? Aí, como Ele te colocou nessa família e te deu muitos irmãos mais velhos, e essa é a responsabilidade dos irmãos mais velhos, serem o parâmetro e o padrão para os mais novos, você então pode fazer igual o princípio dos patinhos. Quantos conhecem o princípio dos patinhos? O princípio dos patinhos é diferente do princípio dos pintinhos. Já viu como é que andam os pintinhos com a galinha? A galinha, ela vai na frente, e os pintinhos? Piu, 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 tudo lá, tudo querendo cercar. A galinha, ela parece aqueles astros de Hollywood, os pintinhos querendo, né, tirar, piu, 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 todo mundo querendo a atenção da galinha. Quantos já viram isso? Os irmãos nunca criaram galinha, né? Eu já criei galinhas dos meus pais. E é assim que funciona. Está ali a galinha com muitos pintinhos, os pintinhos cercando a galinha, piu, 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 aquela barulheira toda, aquele negócio bagunçado. Mas como é que é os patinhos? Quantos já criaram pato aqui? Os meus pais já criaram pato, os irmãos nunca criaram, né? Veja, como é que os patinhos fazem? Eu já criei patos e já matei patos sem querer. Eu me lembro uma vez, eu e minha irmã, não sei o que aconteceu, nós matamos um patinho, não me lembro o que aconteceu, que nós matamos um patinho, e nós pegamos o patinho e nós colocamos ele deitado, e colocamos a aguinha perto dele, e quirela, né, comidinha perto dele, e ficamos orando ali: ó Deus, ressuscita o patinho. Porque a minha mãe, ela tinha um zelo muito grande com os patinhos. E ficávamos com medo do que poderia nos acontecer quando ela soubesse da notícia. Eu não me lembro se o patinho ressuscitou, mas o que eu me lembro é que os patinhos é bem diferente. Os patinhos, a pata-mãe vai na frente. Eu preciso de uma pata-mãe aqui. Vem aqui, Rafael. A pata-mãe vai na frente. Vem aqui, João Carlos. Vem aqui, Walter Paiva. Com os patinhos é diferente.
Ainda que... Vem aqui, Matusalém, já que você se manifestou. Com os patos é diferente. Dá um braço de distância um do outro aí. Ainda que a pata-mãe, ou ainda que o irmão mais velho esteja lá na frente, ele deu muitos irmãos mais novos, mais velhos, para que aquele patinho novo convertido, que acabou de chegar na família, ele possa ter um referencial para continuar a caminhada. Agora eu quero a pata-mãe, vai andando, como uma pata-mãe. Não, como uma pata-mãe. Vai lá. Não é um pinguim, não, é uma pata. Segue os patos, dá a volta. Vai. Aí o patinho, esse patinho que está aqui por último, ele talvez não está vendo a pata-mãe, mas ele vê o patinho que está na frente dele, ele segue o patinho. Vai, irmão, vai. Vamos aplaudir Jesus na vida desses irmãos, amém? Muito obrigado, irmãos. Veja, quando o Senhor te coloca numa família da fé, é com esse propósito. É que você, então, ao se relacionar com seus irmãos mais velhos, você possa então ter um parâmetro de uma vida com Jesus, de uma caminhada para o céu. Olha aqui para mim, ei, não estou falando que os irmãos mais velhos na fé não sejam perfeitos. Não estou falando que eles sejam perfeitos. Porque qual que é o problema de alguns irmãos mais novos? Não quererem seguir os seus irmãos mais velhos na família natural. Assim que ele vê uma imperfeição do irmão mais velho dele, ele fala: eu não quero ser como João. Deus que me livre. E aí ele fica criticando o irmão mais velho dele, porque ele é imperfeito, sem se lembrar que ele também é imperfeito. Veja, na vida da igreja funciona parecido. Quando o Senhor te coloca numa família, e aí inicialmente você até começa a seguir os patinhos mais velhos. No entanto, quando você tem uma pequena decepção, ou você se frustra ao ver uma asa diferente do seu irmão, você já não quer continuar no trilho com ele. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Mas a importância de você permanecer nessa família da fé é porque você continua tendo um referencial para a sua caminhada. O que acontece quando aquele último patinho aqui, se de repente os outros irmãos mais velhos dele sumir da vista, sumir da sua vista? O que acontece com esse patinho? Talvez ele aconteça com ele igual aconteceu com um patinho que eu e minha irmã criava. Talvez ele sofresse um pisão, porque nós não somos patinhos, mas nós somos ovelhas. E uma semelhança de um pato com a ovelha, talvez podemos colocar assim, é que o pato e a ovelha eles são muito ingênuos, sim ou não? São facilmente abatidos. Eles perdem a direção facilmente. Então a forma como o Senhor estabeleceu para poder proteger você é colocando você numa família de fé. Quantos dizem glória a Deus? Colocando você nessa família, que vai ser proteção para você, que vai ser o parâmetro para você continuar na sua caminhada até o céu. Amém ou não amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Você sabe, entenda que essa família da fé, ela é imperfeita. Mas olha só o que diz 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, verso 8. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, a palavra do Senhor diz o seguinte. Esse aqui é um ingrediente para você viver vida de família. Vida na sua família de fé, ou na sua família natural. Mas como nós estamos falando da grande família, olha o que o apóstolo fala. Olha só, 1 Pedro 4,8. Mas sobretudo, acima de tudo, tende amor intenso, ou em algumas versões, um amor ardente, uns para com os outros.
Por que você tem que ter esse amor? Porque nessa vida de família, na sua família da fé, na sua família natural, você tem que ter não só um amor. Olha aqui para mim, ei! O Senhor está falando não apenas para você amar, sim, gostar, simpatizar com o seu irmão. Tenha um amor intenso. Tenha um amor intenso. Aí você pode falar assim, mas eu não estou sentindo. Veja, o amor ele já foi derramado no seu coração. Você precisa apenas decidir amar o seu irmão. Fala para o seu vizinho, você precisa decidir me amar. Fala para ele assim, ó, eu não sou o baby, mas você precisa me amar. Um seriado da família Dinossauros, eu vi um nenenzinho que falava, você precisa me amar. Veja, e o texto continua. Tende amor ardente, intenso, uns para com os outros. Por que você precisa ter esse amor? Por que nós precisamos ter esse amor, irmãos? O que está escrito aí no texto? Por que você tem que ter esse amor intenso para com seu irmão, com a sua família da fé? Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Coloca na versão que tem amor, porque senão os irmãos, ao verem a palavra caridade, eles não entendem completamente. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Como estão entendendo? Diga amém. Só é possível você viver nessa atmosfera familiar se você tiver esse amor intenso para com seu irmão. Porque é quando você tem esse amor intenso é que a multidão de pecados é coberta. É que quando as imperfeições aparecem, você cobre com o amor. Você até enxerga. Interessante porque aqui o Senhor está falando sobre pecados. Tem alguns irmãos que não esperam nem o pecado aparecer, é só imperfeição. Se ele já vê a imperfeição, ele já quer cair fora. Aí a gente fala assim, ué, mas isso aí não é nem pecado, irmão. É só porque o irmão é imperfeito, você já... Veja, aqui o Senhor está falando que você deveria tolerar, inclusive, o pecado. Porque o amor, ele cobre multidão. Mas tem pessoas que não querem cobrir, eles querem mostrar. Tá vendo? Por isso que eu não fico nessa igreja, por isso que eu não quero, sou dessa família. Olha aí, eu sou assim porque olha só a minha mãe, olha o meu pai. E aí eles expõem. Mas a palavra do Senhor está falando para vocês fazer diferente. O amor cobre. O amor cobre a multidão de falhas, imperfeições e pecados. Quantos podem dar glória a Deus? Oh, aleluia! Interessante. Nós somos uma família também. Gálatas 6 fala que nós somos essa família, essa grande família, porque nós também recebemos amparo espiritual. Diga assim, nós somos uma família. Todos juntos, diga assim, nós somos uma família. Fala isso dizendo para o seu irmão, nós somos uma família, porque recebemos amparo uns dos outros. Recebemos amparo espiritual. Olha só o que diz Salmos 146, verso 9. Salmos 146, versículo 9. Pedir que você encontra, diga amém. Está escrito assim: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Diga assim, o Senhor, Ele cuida do estrangeiro, do órfão e da viúva. Agora olha aqui para mim, como é que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor, a Bíblia aqui está afirmando, a Bíblia aqui está fazendo uma afirmação, o Senhor, Ele cuida do peregrino, do órfão e da viúva. É uma afirmação. Agora, como é que o Senhor faz para cuidar do estrangeiro, do órfão e da viúva? Diga assim, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Como é que o Senhor faz para cumprir essa promessa? Através da família da fé. O Senhor, Ele cumpre essa promessa através da família da fé. Através da sua casa aqui na terra, que é a igreja.
Bom, agora se o Senhor faz isso através, eu estou falando para você, estou afirmando para você, e você vai perceber que é isso. Se o Senhor faz isso através da família da fé, quem são esses personagens? Olha aqui para mim. Quem que é o estrangeiro? Quem é o órfão? Quem é a viúva? Vou falar para você de trás para frente, então, vou começar pela viúva. Quem é a viúva? Bom, nós sabemos que viúva é aquela que perdeu o marido, aquela que o marido faleceu. Você sabe, naquele tempo, perder o marido era perder o apoio, era perder o sustento, era perder a sua estrutura, era entrar em crise financeira, principalmente, porque o marido era aquele que representava proteção e sustento, e ao perdê-lo, essa mulher então estava numa situação muito difícil, uma situação de carência. Interessante, olha aqui para mim. Ei, o Senhor, Ele é para aqueles que precisam. Aquele que nem precisa, por isso que a Bíblia diz, Deus resiste o soberbo. Deus resiste àquele que acha que não precisa. Você percebe, aqui nós vemos aqui 3 personagens, todos eles são carentes. São situações de pessoas que precisam. Agora, olha aqui para mim, a grande questão é que todos precisam. E a questão é que alguns reconhecem que precisam e outros não. Aí a Bíblia diz, chama aqueles que reconhecem que não precisam como soberbos. O Senhor resiste-os, mas dá graça ao humilde. Bom, mas voltando a respeito da viúva, quem é a viúva? Essa que perdeu a proteção, que perdeu o sustento. Você sabe, alguém que se torna viúva, ou inclusive viúvo, ele tem uma carência no coração dele. E a Bíblia diz o seguinte, lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 1, nos mostra a história de uma viúva. 2 Reis 4, 1, diga assim, o Senhor guarda o estrangeiro e cuida da viúva e do órfão. O Senhor, Ele cuida desses 3. Agora olha só, 2 Reis 4:1, nós vemos o que geralmente acontece com uma viúva. Olha o que acontece. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. Veja, essa normalmente era o relato do que acontecia com uma viúva. Ela se tornava frágil, endividada, em aperto. Veja, é interessante porque o Senhor prepara a grande família para cuidar dessas pessoas. Agora, não no sentido financeiro que eu estou falando, mas pessoas que passaram por esse processo de perda de algo que era, ou de alguém que era o seu apoio, pessoas que passaram por falência nos negócios, rescindiram em contratos, sociedades, pessoas que passaram por divórcio, pessoas que experimentaram algum tipo de abandono, geralmente elas entram nesse aperto dessa viúva. Elas entram nessa situação, mas a Bíblia diz que o Senhor preparou a grande família para amparar e cuidar dessas pessoas. Por quê? É porque é no ambiente como esse que o Senhor te ergue. É no ambiente de família como esse que você tem condições para ser restaurado. Foi o que aconteceu com a viúva aqui. Ela recorreu a Eliseu, que representa o Senhor, representa os filhos de Deus, e o milagre aconteceu na vida dela. Ela pôde ser restaurada. Mas nós também temos os órfãos. Essa grande família é para receber os órfãos. Nós vivemos numa geração de muitos órfãos. O que é o órfão? O órfão é aquele que perdeu o pai, ou a mãe, ou os dois. Aquele que cresceu sem essas figuras. Enquanto com a viúva, a carência principal é financeira, é de
proteção, é de sustento. Com o órfão, a principal carência e deficiência é emocional. Enquanto a viúva perdeu aquele que protegia, você viu, essa viúva foi atrás de Eliseu porque ela estava em dívidas. Ela perdeu aquilo que dava sustento, perdeu o emprego, perdeu a base que dava condições a ela sobreviver. Mas em relação ao órfão, a deficiência, a carência dele é no sentido emocional. Porque o Senhor deu a ele uma família, mas essa família terrena não correspondeu ao propósito e o projeto de Deus. O Senhor te colocou numa família humana, mas o pecado trouxe morte para essa família e você talvez cresceu sem esse suprimento emocional. Então, o que o Senhor faz para suprir isso? Ele te dá uma segunda oportunidade. Ele te dá uma segunda oportunidade colocando você numa outra família, numa grande família. Você sabe, muitas pessoas, elas têm a sua carência emocional suprida quando são colocadas nesse ambiente familiar que é a igreja. Sabe por que o Senhor te colocou, tem te colocado, tem te plantado na igreja? Porque Ele ama você. E Ele quer suprir a debilidade e a deficiência que a sua família humana não conseguiu te suprir. Quantos estão acompanhando? Diga amém. Agora entenda, essa mesma família, ela é imperfeita, mas é bênção para você. É bênção para a sua vida. Quando está me acompanhando, diga amém. É uma demonstração que o Senhor te ama. Tiago capítulo 1, verso 7. É muito importante você entender, meu irmão, você que está aqui me ouvindo, que o propósito de Deus para nós é sermos essa grande família. Dá uma sacudida no seu vizinho e fala assim: o propósito de Deus para nós. Não, dá uma sacudida nele assim com amor. Diga assim: o propósito de Deus para nós é sermos uma grande família, que acolhe o órfão, que acolhe as viúvas. Amém? Olha só, olha o que a palavra de Deus diz, Tiago 1, verso 27, quando estão me acompanhando, diga glória a Deus. Está escrito assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. Olha o que o Senhor espera, o que o Senhor quer. A religião que Deus conhece é apenas essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quantos dizem glória a Deus? Veja, verdadeira, então o propósito de Deus para nós é que cuidemos das viúvas e dos órfãos nas tribulações deles. Veja, então é o que vai chegar no nosso meio, é exatamente isso, é o que chega: viúvas e órfãos cheios de tribulação. E qual deve ser o seu coração? Deve ser o meu coração: cuidar desses, cuidar deles, cuidar das viúvas e dos órfãos que chegam até nós em suas muitas tribulações, porque é isso que agrada ao Senhor. Quantos dizem glória a Deus? Oh, aleluia. 1 Coríntios capítulo 4 afirma novamente essa ideia. 1 Coríntios 4, verso 14, acompanhe comigo, à medida que você encontra, diga amém. 1 Coríntios 4, verso 14, olha só o que a palavra do Senhor nos mostra. Olha o que ela nos diz. À medida que você encontra, diga amém. Está escrito assim: não escreva essas coisas para vos envergonhar. Paulo falando: mas admoesto-vos como meus filhos amados. Como é que Paulo enxergava os irmãos de Corinto, irmãos? Como é que ele enxergava? Nós estamos no livro de Corinto. Então a igreja são os irmãos de Corinto. Por isso o livro é chamado Coríntios. Como é que ele enxergava aqueles irmãos?
filhos amados. E aí continua: porque ainda que vocês tivessem milhares de preceptores em Cristo, algumas versões, ainda que vocês tivessem 10 mil aios, mestres, professores, pessoas com que você aprende no YouTube, vocês não iam ter, contudo, muitos pais. Fala para o seu vizinho, você pode até ter muita gente que você aprende. Fala para o seu vizinho, você pode ter até muita gente que você escuta. Fala para ele assim, mas você não vai ter muitos pais. Você pode ter até muita gente que você acha interessante, legal, que você segue, mas eu quero falar para você, você não vai ter muitos pais. Você não vai ter muitos que vão te preocupar de fato com você. Você não vai ter muitos que vão realmente cuidar de você como filho. Veja, eu que estou falando? Não sou eu que estou falando, Paulo está falando. Paulo está falando. Olha, vocês podem ter muitos seguidores, não é? Vocês têm muitos seguidores por aí, mas eu vou falar para vocês não vão ter muitos pais. E aí o que ele continua? Vocês não vão ter muitos pais, por quê? Porque eu, pelo Evangelho, é que gerei vocês. Eu é que gerei. Fala para o seu vizinho aqui, ó. Só ama quem gerou. Fala para um outro vizinho, só ama quem gerou, viu? Não se engane. Fala para um outro irmão, não se engane. Só ama quem gerou. Só cuida quem sabe o quanto custou, meu irmão. Não se engane. Não se engane a respeito disso. E aí Paulo fala o seguinte, para concluir, falando para os filhos dele: que eu pelo Evangelho vos gerei. Então eu oriento vocês ao seguinte, admoesto-vos, ou seja, eu oriento vocês a respeito do seguinte: sejam meus imitadores. Quantos dizem glória a Deus? Agora, como assim? Olha aqui, segue comigo o raciocínio. Ele começa falando o seguinte no começo. Ele começa falando, olha, vocês são os meus filhos amados. E aí ele termina falando, me imitem. Então preste atenção, para nós imitarmos a Paulo, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer em relação às pessoas, em relação àqueles que chegam na casa de Deus? Devemos olhá-los para eles como filhos amados, porque ele começou falando isso, vocês são meus filhos amados, eu gerei vocês. Bem, se você quer ser imitador, Paulo está fazendo um convite para você. Talvez você chegou aqui como órfão, talvez você chegou aqui como órfão. A família da fé é para isso, é para acolher os órfãos. Agora olha aqui, chega um momento que você não pode ser mais órfão, chega um momento que você tem que se tornar pai, chega um momento que você tem que se tornar imitador de Paulo, e olhar para as pessoas que estão chegando, para os outros que estão chegando, vocês vão ser meus filhos amados também. Quantos dizem glória a Deus? Imite a Paulo. Ele está falando, e me imitem. E a forma de imitar, em primeiro lugar, é enxergando aqueles que estão vindo como filhos amados. Mas por último, essa grande família é para acolher as viúvas, é para acolher os órfãos que estão aí, perdidos, sem pai, sem mãe, que chegam até nós, e nós vamos ser os pais na fé dessas pessoas. Mas em terceiro lugar, essa grande família é também para amparar um terceiro tipo de pessoa. Quem é, irmãos? Os peregrinos ou estrangeiros. Interessante, olha aqui para mim. Interessante, por um lado, a viúva é aquela que tem essa carência de um grande trauma, que perdeu a sua estrutura, a sua sociedade, um divórcio, algo que abalou a sua vida financeira, as dívidas. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja assim. Por outro lado, tem aqueles que são os órfãos, tiveram uma perda, um abandono na sua infância, o pai saiu de casa, porque é sempre o pai, nunca vi isso, sempre o pai que aprontou, o pai fugiu, o pai assumiu outra família, e o que aconteceu? E você cresceu com essa carência emocional. Por outro lado, um outro tipo de pessoa que é a igreja, a grande família, o Senhor proveu a grande família para cuidar dessas pessoas, são os estrangeiros.
Veja, irmãos, quem que são os estrangeiros? O que é o estrangeiro? Bom, o estrangeiro, por definição, é aquele que vem de fora. Amém? O estrangeiro é aquele que vem de fora, é aquele que veio de longe. Por um lado, nós acolhemos viúvas e viúvos que chegam aqui em frangalhos financeiros, endividados, sem estrutura, inseguros. Por outro lado, nós acolhemos e amparamos a grande família para os órfãos, para acolher os órfãos, aqueles que a sua família, seus pais, sofreram abandono, cresceram com uma carência emocional. Mas em terceiro lugar, a grande família para os estrangeiros. Veja, irmão, quem são os estrangeiros? Os estrangeiros são aqueles que vieram de fora. Talvez você não se encaixe em nenhum desses dois primeiros perfis. Você não é nem um viúvo, nem a viúva da vez, nem é também o órfão que perdeu a sua família. Talvez você até cresceu numa boa família, como eu cresci com os meus pais são uma grande referência na minha vida, não estava em dívidas, em desestrutura financeira, mas eu era um estrangeiro. Talvez você, em alguma medida, se encaixe num desses perfis. O estrangeiro é aquele que vem de fora, é aquele que não conhece nada daquela outra cultura, que não conhece nada daquele outro reino. Ele é um peregrino, é alguém estranho. A palavra estrangeiro vem de estranho. É alguém estranho àquela cultura, aquele falar. Veja, era eu. Talvez você é um estranho, um estrangeiro em relação à igreja, a casa de Deus. Eu quero falar para você, o Senhor preparou essa grande família para os estrangeiros. O Senhor preparou a casa dele para acolher você. É interessante porque o estrangeiro, como é que nós podemos definir alguém que está longe ou está perto, alguém que é estrangeiro? Interessante, tem um texto que o Senhor falou algo a respeito. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 13. O estrangeiro é aquele que está longe. Nós estávamos longe do Senhor. Nós estávamos longe. Mas olha o que a Bíblia diz, em Efésios 2:13. Quantos estão me acompanhando? Amém ou não amém? Está escrito assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue. Diga assim: eu fui aproximado pelo sangue. Erga sua mão, diga assim: eu fui aproximado. Diga assim: eu era um estrangeiro, eu estava longe, mas fui trazido para perto pelo sangue. E aí o texto continua e diz assim, verso 17: e vindo ele evangelizou a paz. Verso 17: ele evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, que eram estrangeiros. Você era um estrangeiro, você estava longe, você veio de longe. E também aos que estavam perto. Interessante, o Senhor fala que em relação a ele tem alguns que estão longe e tem alguns que estão perto, e ele precisa evangelizar os dois. Tem alguns que não são tão estrangeiros assim, tem uns que são muito estrangeiros. Pergunta ao seu vizinho, você era muito estrangeiro ou você era pouco estrangeiro, irmão? Tem uns que estavam muito longe, ele precisou trazer assim, de avião. Outros não estavam tão longe, não, um Uber resolvia, dava para trazer ele. E aí diz assim, verso 19: tanto para os que estavam perto, para os que estavam longe, vocês eram estrangeiros, já não sois estrangeiros. Sacode seu vizinho, você não é mais estrangeiro. Fala assim: se você entregou sua vida para Jesus, você não é mais estrangeiro. Dá uma sacudida na ele e fala assim: se você entrou nessa grande família, você não é mais estrangeiro. Mas agora, o que você é? Concidadão dos santos, e sois também do que, irmãos? Como é que é? Só as mulheres, os homens, todos juntos. Sois da família de Deus. Diga glória a Deus.
Você estava longe, mas agora o Senhor te trouxe para perto e fez você família de Deus. Você era um estrangeiro, você não sabia nada de igreja, nada de Bíblia, nada de nada. Talvez você possa estar pensando, pastor, eu ainda não sei muita coisa, mas você já é da família. É como aquele recém-nascido, aquela criança. Ela acabou de nascer, ela não sabe muita coisa. Ela não sabe muita coisa daquela família, não sabe muita coisa daquela casa, mas se ela está na família, é tudo que faz diferença, é tudo que importa. Quantos dizem glória a Deus? Mas o Senhor falou, olha, tem uns que estão longe, tem outros que estão perto. Quero ler com você um último texto, quero que você fique de pé. Projeta para mim Marcos 12. Marcos 12, verso 32. Marcos 12, verso 32. Quantos estão me acompanhando? A palavra diz o seguinte: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não está longe, não está longe o reino de Deus de você. Continue tendo esse coração aberto ao amor de Deus, e não saia da família. Feche os seus olhos.